Boa noite, gente. Feliz da gente estar aqui. Bem-vinda de volta, Márcia. Tô vendo rostinhos aparecendo aqui. Que bom. Boa noite, gente. Bom que a gente está aqui hoje reunida mais uma vez. Vi que a Josi, eu não sei se a Josi está aqui, que ontem ela perguntou no finalzinho a respeito de uma possível irritação no mantra, e aí várias discussões, eu não sei se ela está aqui hoje. De repente ela assiste gravado, se ela não estiver me ouvindo agora. Mas ela colocou alguma coisa a respeito do Gayatri, e aí eu pensei comigo, eu falei, como é poderoso isso, né? Porque tem coisas que a gente precisa entender para ter efeito. Agora, a gente começa a perceber por que que essa filosofia e por que que o primeiro Veda é tão guardado, especialmente porque, boa noite, gente. Especialmente porque nesse primeiro Veda, geralmente a gente tem os mantras para conseguir alguma coisa. E se a pessoa acredita, não acredita, se a pessoa sabe de onde vem o mantra, de que lado é, qual é a frente, se está de ponta cabeça ou do avesso, simplesmente ouvir ou entoar o mantra coloca algum tipo de poder que reverbera, invoca algum tipo de poder que reverbera em cada um de nós. E aí isso me fez refletir, ou seja, quando a gente fez o Gayatri esses dias, que a gente fez 3 dias, só 18 repetições. E como, ou seja, o grupo ferveu com dúvidas, pessoas entraram e foram 18, não foram 108. Não é que a gente passou 1h30, não, não, foram 18, só 18. E um monte de processo já abre. E eu estou trazendo esse comentário aqui para a gente ver como tudo isso é poderoso, para a gente ter um lugar de muito respeito, sabe? Da gente ter acesso a tudo isso. Em várias escolas diferentes filosóficas da Índia, eles dizem que a gente escutar um mantra, boa noite, Miriam, a gente escutar um mantra, a gente escutar o nome de Rama, só o nome, Rama, já é alguma coisa que o nosso espírito começa a vibrar de um jeito de, tem alguém aqui que pode dar resposta, sabe? Então, o que a gente está, as orações, embora elas sejam às vezes despretensiosas, porque a gente está realmente indo para oferecer alguma coisa para o outro, isso também acaba de alguma forma acertando a gente. E conforme a gente vai chegando em mantras mais poderosos, a gente vai sentindo mais esse poder. E esse poder vem de diferentes maneiras. Ele vem com sensações durante a oração, mas vem também com esses espaços e portais que vão se abrindo dentro de nós. Então, só para a gente ter bastante responsabilidade, porque a gente não está simplesmente aleatoriamente, Micheline, boa noite, aleatoriamente repetindo palavras. A gente realmente está de posse de algo muito poderoso e que vinha sendo guardado de uma forma como foi discutido, inclusive no grupo, de uma forma ortodoxa, e que hoje a gente pode ter acesso. Então, é usar isso com muita maturidade, com uma intenção muito boa, para que realmente seja algo positivo para cada um dos seres através de nós, sempre lembrando isso, né? Porque a gente consegue fazer esse tipo de movimento, ou seja, de novo, através de nós. E aí isso tudo abre para um parênteses também a respeito do grupo e das discussões. Eu travei um pouco as mensagens hoje, porque eu comecei a ver gente promovendo ou um curso ou alguma coisa. Eu acho super bacana, todo mundo tem alguma forma de ganhar a vida. Eu só estou pensando como a gente consegue fazer isso. Porque atualmente a minha sensação é que de repente meu pai fez a passagem e eu falei para vocês, gente, vocês me mandaram mensagem, ou escreveram, comentaram, tinham um desconforto a respeito da morte, uma chamado para estudar esse morrer. Então, vamos encontrar direto. Eu estou aqui no velório do meu pai. Vamos fazer isso, porque ele vai estar atravessando entre mundos 49 dias terrenos. Enquanto isso, vamos conversar? E daí a gente combina, vamos conversar. E daí, no meio desse velório, para ser uma coisa mais próxima da gente, dessa travessia, no meio do velório, de repente, a gente está lá e alguém fala: então, eu dou um curso. Eu dou um curso e se você quiser eu te dou desconto no curso. Mas espera aí, o corpo não esfriou, tá aqui. Então é só para a gente preservar o campo mesmo, de fato. Eu tenho certeza que todo mundo nesse grupo é muito talentoso. Eu estou pensando como a gente pode criar uma oportunidade para as pessoas falarem, se apresentarem, anunciarem os próprios cursos, as próprias vivências, o que quer que seja. Eu só tenho um pouco de receio disso atravessar a energia, como a gente já falou. E comento com vocês aqui de uma outra forma, aqui no Vale da Rainha, e tem algumas doutrinas que falam sobre assentamento espiritual. Então, por exemplo, a gente tem certas propostas,
e eventualmente existe uma egrégora espiritual, um grupo espiritual que auxilia na missão daquela casa. Não importa que a casa atenda, dê passe, promova vivência, não importa. Ou seja, a casa, uma casa que tem uma proposta nesse mundo. Geralmente existe uma equipe espiritual que trabalha com aquela casa. Quando a casa começa a desvirtuar a proposta, aquela equipe espiritual olha e diz assim: eu não tenho mais nada para fazer aqui. Porque eu vim aqui por causa daquela proposta, mas agora a proposta mudou. Então, eu tenho zelado muito por esse campo e por essas partilhas e por tudo isso que a gente tem falado e visto aqui dentro da gente, porque eu sinto que existe uma força espiritual. Não importa o que a gente acredita. Eu não estou aqui para falar de religião e, como eu falei ontem, eu não estou aqui para dar resposta. Agora, eu realmente sinto que existe uma força espiritual que, de alguma maneira, está conversando com cada um de nós, de formas diferentes, como cada um se abre, está acontecendo alguma coisa. E aí o meu receio é se a gente, de alguma maneira, muda a proposta no meio do caminho, esse povo todo que está trabalhando com a gente em lugares sutis, sublimes, de repente esse povo olha e fala: ah, não, aqui já mudou, aqui era para isso, mas agora é para aquilo, então vamos esperar descer algum outro povo para isso daqui. De repente é empreendedorismo espiritual, desce essa egrégora, mas não é essa egrégora que a gente está trabalhando. A gente se propôs a fazer um autoestudo e a rezar outros seres. Então é só por isso, de novo, maior respeito pelo trabalho de cada um. Tenho certeza que cada uma aqui tem infinitos talentos e a gente pode, em algum momento, abrir para isso, ou seja, fala, eu não sei como, eu só não quero outra vez que acabe virando esse lugar onde a gente começa a falar de uma coisa e daqui a pouco a gente está indo para paralelos. E outra vez, espiritualmente, eu vejo um risco muito grande, porque eu tenho acompanhado, embora eu não tenha conseguido responder todas as mensagens nesses últimos dias, eu tenho acompanhado, visto alguns processos, ouvido, lido alguns processos de vocês, que são processos importantes. Assim como processos, ou seja, meus e de outros, porque a gente está aqui ombro a ombro, a gente não está com uma professora, a gente está compartilhando e rezando na melhor das boas intenções. E eu não gostaria que isso cessasse porque a gente, de repente, resolveu mudar uma proposta de uma hora para outra. Então, é só por isso que eu tranquei ali um pouco e depois eu vou comentar um pouquinho mais disso ali para que ninguém se sinta ofendido, nada disso. De novo, eu tenho certeza que cada um tem talentos e cursos e meios de ajudar. É só para a gente saber a hora de fazer isso. Porque outra vez a gente está falando de uma energia espiritual aqui. E a gente colocaria muita coisa a perder se a gente simplesmente começasse a falar de coisas daqui, tendo chamado eles. Então é como se a gente invoca todo mundo. Imagina no começo da nossa meditação, que a gente invoca todo mundo. Aí a gente sente aquele campo pulsando, cada um sente de um jeito. Aí na hora que está pulsando, a gente fala: então, eu gostaria de saber se vocês têm receita de pão de beijo vegano. Eles vão olhar e falar: olha, desculpa, que tudo dê certo, mas não é para isso que eu vim. Entende? A gente pode ter. Ia ser muito bacana se todo mundo soubesse fazer pão de beijo vegano em vez de pão de queijo, mas não é o lugar. É só isso. Então, de novo, super respeito por cada um, por cada uma. É só esse espaço, não confundir o mundano com o espiritual, como você falou em um dos encontros. Exatamente, para não quebrar a sintonia. Exatamente isso. Então, só deixar isso aqui, que é um acolhimento para todo mundo. É só, outra vez, a gente tomar um pouco de cuidado, porque eu tenho visto que tem coisas bonitas acontecendo. E aí, dentro desses tópicos bonitos e dessas reflexões que a gente tem feito, ontem eu comentei a respeito da gente falar do corpo. E o corpo, ele é tão. A gente profanou tanto o corpo, né? Deu vontade de comer pão de beijo. A gente profanou tanto o corpo, a gente absolutamente profanou o corpo. E eu verdadeiramente acredito que porque o corpo ele é uma fonte de prazer muito grande. E além de ser uma fonte de prazer, ele é uma fonte também da gente se perder. Haja vista não só o prazer, mas vaidade, entre outras cocitas mais que estão ali ligadas ao corpo. Então, o que eu noto de maneira geral é que a espiritualidade, salvo exceções no Oriente, a gente vê essas exceções, a espiritualidade tratou esse corpo como se ele fosse praticamente proibido.
E, inclusive, colocou culpa na gente. A gente, como mulher, inclusive, seria um tópico de um outro lugar, ou seja, num outro estudo, existe muita culpa até sobre o orgasmo, ou seja, de como que mulheres conseguem realmente chegar em algum outro lugar, porque elas foram, de alguma forma, a gente foi condicionada a reproduzir. O orgasmo é para o homem. Então, tem muitas coisas que a gente precisa, dentro de um estudo de feminino, olhar e prestar atenção, que são tabus ainda dentro da nossa sociedade, e se a gente quebra esse tabu com a próxima geração fica um pouco mais claro para eles, sabe? E de repente é um serviço, hoje eu estava com um amigo aqui conversando, o Lucas da MFA, uma pessoa muito querida da Mercy for Animals, e a gente estava comentando que certos trabalhos a gente não faz de um dia para o outro, ou seja, são sementes e sementes e sementes que a gente vai fazendo até que as coisas realmente virem o que a gente quer ver. Bom, o ponto é que o corpo é esse lugar profanado, esse lugar aonde é melhor não encostar, e ele acabou sendo uma caixa preta para a gente, vocês concordam? Por que uma caixa preta? Porque muito do que eu sinto, eu imprimo no meu corpo. Então, por exemplo, quando você está triste, qual é a tua postura física? Quando você, exato, Geni foi para frente. Quando você está feliz, como que você se comporta? Quando você fica muito triste, você come igual quando você está muito feliz? Ou seja, o corpo ele participa das emoções e dos estados mentais, só que ele foi, de novo, tirado da equação. Porque, afinal de contas, era muito perigoso mexer com o corpo. Era melhor não mexer com ele. Salvo, de novo, doutrinas orientais que trataram o corpo como, inclusive, uma oportunidade de disciplinar o ego, a gente não teve esse treinamento aqui. O que a gente soube, por exemplo, do cristianismo, é uma forma, que não era tapas que eles chamavam, que é quando a gente se machuca. Quem lembrar dessa palavra no cristianismo, ou seja, era como aquelas cintas que apertavam a perna, entre outras coisas que se faziam, as freiras, os padres costumavam fazer isso. Então, o corpo era sempre um lugar de pecado, era um lugar de demérito. E a gente acabou, autoflagelo, graças, Micheline. A gente acabou deixando um estudo muito bonito de lado. E a gente precisa lembrar na psicologia que a gente começa lá atrás com Freud, falando algumas coisas, com Jung falando outras coisas, e chega a Reich e fala: bom, tá tudo bacana o que vocês estão falando, mas tem um corpo físico também. E aí a gente começa a olhar esse corpo físico de um jeito que, por fim, não é espiritual, não é uma matéria espiritual, mas é uma matéria do psicológico. Ou seja, esse psicológico. Esse psicológico, ele se manifesta também nesse corpo físico. Só que nem sempre a gente está atento. Embora a gente tenha um olhar mais preciso para o corpo do outro, então algumas vezes a gente está numa relação e a gente fala: o que aconteceu? E a pessoa só chegou. Nada, não falei nada. Vocês já viveram isso, com certeza. Falei nada, o que você estava. Não disse nada, você, coisa da sua cabeça. Não, aconteceu alguma coisa. Não tem nada. Só que você sabe que aconteceu alguma coisa. E você sabe justamente porque você leu o corpo daquela pessoa. De uma forma intuitiva, você sentiu um cheiro naquela pessoa. Eriçou alguma coisa. Ou seja, existe algo que a gente já sabe, que não precisa ser ensinado. Só que, assim como a intuição, esses portais foram fechados. Vocês concordam com isso? Tanto que agora a gente está tendo uma outra questão, por exemplo, está todo mundo aqui no Zoom e tem uma comunicação que está sendo feita aqui. Bacana, e pela graça da deusa, a gente consegue ancorar alguma força espiritual. Porém, se a gente estivesse junto, o nível de informação seria muito maior, porque a gente seria capaz de sentir o cheiro de medo no outro. A gente seria capaz de sentir o cheiro da culpa. A gente seria capaz de sentir os poros se abrindo com alegria. Como, por exemplo, quando a gente. Vocês concordam? Ou seja, a comunicação é muito maior. Quando a gente a gente consegue isso. E esse é um lugar muito sagrado quando a gente convive com o mestre animal, com o mestre gatinho, o mestre cachorro. Quem vocês têm convivendo perto de vocês? Porque eles se comunicam o tempo todo com rabo, eles se comunicam todo com o quê? Com barriga, com orelha. E você aprende a ler tudo isso. Você olha pro teu mestre gatinho e fala: que mau humor é esse? Porque ele tá com as orelhinhas lá para trás.
E daí, de repente, você olha pro teu mestre cachorro e fala: "Ai, tá feliz hoje, né, gostou", porque ele tá. Ou, de repente, ele tá com a cabecinha baixa, você sabe que tá acontecendo alguma coisa. Então tudo isso já é nosso, só que a gente precisa conscientizar num lugar maior e usar para nossa cura e também para evitar as somatizações. E evitar que esse corpo letárgico, porque então vamos fazer o contrário, se esse corpo físico está refletindo um corpo emocional, se a gente consegue colocar um corpo mais ativo, como que esse corpo vai influenciar a mente e o coração? Ou seja, se eu estou absolutamente triste, se alguma coisa muito triste aconteceu para mim, muito triste, só que o meu corpo responde de uma forma que ele não quebra a postura. Ou seja, ele não quebra a minha coluna, ele não sucumbe à minha coluna, que é uma característica da tristeza. A gente automaticamente, como a Micheline fez, ir para frente. Vocês concordam que esse corpo físico está auxiliando os meus processos? E que ele também está me sinalizando coisas que estão acontecendo que de repente eu não estou percebendo. Por exemplo, vocês já viram pessoas, vocês já tiveram em grupos que de repente vocês se veem assim? Vocês já viram, por exemplo, homens tampando o genital? Vocês já viram pessoas que não, que você sabe que elas não gostam de vocês, da gente, ou seja, tem, enfim, tá tudo aí. A vida tá aí. E de repente a pessoa tá falando com o peito para um lugar e ela só fala: "Uhum, você tá aqui", ela: "Uhum, tá bom". Mas o peito dela tá para outro lugar, e você sabe que tem alguma coisa esquisita, porque é como se aquela pessoa não te desse atenção, porque ela não vira o coração para você. E ninguém nunca intelectualmente, de repente, explicou isso pra gente. Mas a gente consegue, pegar tudo isso de uma forma muito intuitiva e a gente precisa usar cada vez mais isso a nosso favor. Com raiva de mim, eu acordei com dor de garganta e com certeza sei que é emocional. Exato. Micheline comentou, exato. Tem esse lugar da somatização, que a gente comentou num outro dia, a Micheline está reforçando isso. E tem esse lugar que o corpo é um mapa, que ele está imprimindo o tempo todo o que está acontecendo. Quantas vezes a gente não escuta de pessoas que foram ao médico, pessoas perto da gente, ou de repente a gente mesmo, que vai ao médico falando: eu tenho essa dor crônica, você tem que ver o que é, você me passe exames, você me passe remédios, você me passe o que você quiser, você tem que descobrir, eu tenho essa dor crônica. E o médico faz uma varredura em você e não encontra nada. Todo mundo, se não viveu isso, tem alguém perto que já viveu. Então, da onde sai essa dor? E do que de fato a gente está falando e o que, que o corpo está sinalizando? E aí a gente tem momentos de vida aonde comumente, ou seja, as coisas ficam muito pesadas e a gente estoura os ombros. As coisas ficam muito difíceis e a gente fica muito triste e a gente curva para frente. As dores na lombar também, que a Fernanda está comentando. E tem dores também que eles colocam como os lugares aonde espíritos grudam na gente, como especialmente entre a torácica e a cervical, a garra e na lombar também. Então, tem muito mais do que simplesmente a gente falar: "Quero um analgésico". E como é que a gente lê isso diariamente para voltar para uma postura neutra? Então, o que eu estou propondo aqui é que a vida vai apresentando o que quer que seja, e o corpo da gente vai falando para a gente como a gente está lidando com aquilo emocionalmente. Não é a historinha que a gente conta para a gente de que está tudo bem, não quero falar a respeito disso. O corpo não tem isso. O corpo fala: então, vamos aqui falar a respeito disso. A Miriam perguntando se tem algum livro. Tem, me lembra no final. Miriam, eu tenho algumas referências disso, assim, de terapia corporal, de maneira geral, sabe? Desse olhar sobre o corpo. É um olhar, é muito bonito. Então, como é que a gente lê esse mapa? Porque o corpo não tem a historinha que a cabeça tem. A cabeça tem um monte de história. Não, tá tudo bem, a gente sabe que não tá. Mas a cabeça tá lá falando: não, tá tudo bem, trata disso amanhã. O corpo não tem trata disso amanhã. Ele tá sentindo tempo presente. Ele tá sentindo naquele instante. E às vezes, essa historinha que a gente tá contando pra gente, a gente tá acreditando. Quando o corpo fala, não tem como a gente duvidar dele. A questão é que ele está falando e a gente não está ouvindo. Se a gente tem uma prática diária de alguma forma física, a gente vai perceber. Por exemplo, vocês já tentaram, se vocês dançam, se vocês correm, se vocês praticam yoga, se vocês nadam, o que quer que seja que vocês façam, andam de bicicleta. Tenta pensar quando você fez essa atividade física feliz. E quando você fez essa atividade física triste. O desempenho é totalmente diferente.
Então, não existe como a gente separar. E o que a gente quer fazer aqui é ter mais uma ferramenta para quê? Para a gente se dispor a estar no nosso centro. Porque para tirar do centro, a gente já sabe que tem um monte de convite. Desde o luto que a gente está estudando, a morte, o sofrimento, o desentendimento, a ignorância, o egoísmo, tudo isso vai mexendo com a gente. Agora, como é que a gente usa esse corpo, não para simplesmente ele ficar falando para a gente o que está acontecendo, e a gente não está escutando, então vale a pena alinhar essa escuta, como a gente usa esse corpo não só para falar para a gente, mas para reverter o emocional. Para de alguma maneira, ou seja, a gente está numa posição, nossa, não estou aguentando, não estou aguentando, não, e o corpo vem e fala, não, 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 você vai aguentar, você volta para o teu lugar de origem. E esse lugar de origem, ele é muito pessoal. Então não adianta a gente olhar lá aquela imagem do Leonardo da Vinci, naquele corpo simétrico, romântico, porque o corpo da gente não é daquele jeito. Se a gente faz uma coisa pro lado direito, sai de um jeito, pro lado esquerdo, sai de outro. Parece, o corpo é esquizofrênico, ele não conhece o outro lado. A gente tenta desenhar a mesma coisa que você faz com uma mão e com a outra. Salvo que você tenha esse talento, tenta ficar na mesma perna do jeito que você fica na outra perna. Ou seja, a gente não é simétrico. Então, quando eu falo da gente voltar no nosso eixo no corpo, é respeitando as características do corpo de cada um. De cada uma. Não é a gente ficar mirando no corpo do outro. Eu tenho um lugar que é neutro por causa da minha história. E você que está me ouvindo tem um lugar que é neutro por causa da tua história. Por causa de formas como você nasceu, acidentes que você teve, somatizações que aconteceram com você. O ponto é que onde quer que esteja o nosso corpo nesse tempo e espaço, aonde quer que seja, exato, mente sã, corpo são, aonde quer que seja, ele tem um ponto neutro. E quando a gente sofre influência, ou seja, no cotidiano, do nosso emocional e do nosso mental, por exemplo, pessoas ansiosas, pessoa cruza a perna, aquela graça, elegância, cruzou a perna, daqui a pouco parece uma britadeira. Ou seja, como que isso vai? E quando a gente pensa na postura de meditação, qual é a postura de meditação? Você está quieto, você está quieta. E qual é a maior dificuldade que as pessoas têm para meditar? Ficar quieto. Por quê? Porque a mente não para. E como que é que a gente vai conseguindo tudo isso? Forçando esse corpo a ficar quieto, até que de alguma forma a mente pare de saltar um pouco. Não existe como separar um assunto do outro. E eu noto que a gente vem separando muitos assuntos. Então, se a gente conseguir fazer algo que a gente consiga mais uma ferramenta para estar bem, em vez da gente recorrer ao remédio, em vez da gente recorrer à alopatia, ao farmaco, a gente ter algo onde no cotidiano, por mais que você esteja triste, que você se arraste para fazer. Para que aquilo, porque você sabe do benefício daquilo, para aquilo te voltar no centro. E por que que esse centro é importante? É óbvio que a gente precisa viver a nossa tristeza, é óbvio que a gente precisa processar as nossas emoções. Eu não estou falando para a gente usar disso como artifício de fuga. Bem-vinda, Lu. Eu estou dizendo simplesmente para que a gente possa usar desse corpo físico para que esses processos sejam mais rápidos ou que a gente não se perca em dramatização do ego. Porque quando o espírito está passando por um aprendizado e ele precisa daquilo e está bonito e vamos, é uma coisa. Agora, muitas vezes o corpo ele sai do lugar por uma dramatização do ego. Como, por exemplo, essas crises de ansiedade. Ali, a pessoa está falando que você está assim. Aí você senta a pessoa para meditar, a pessoa, pelo amor de Deus, eu quero sair daqui. Agora, quer sair daqui aonde? Você não está preso em nenhum lugar, você está preso em você. E aí, essa é uma realização muito difícil. Porque a gente fala, não, eu vou fazer um retiro espiritual e vai ser incrível. Eu vou para o topo da montanha. E aí, quando você chega no topo da montanha, você descobre que você levou a sua cabeça, que ela não tinha como ficar para trás. E que aonde quer que seja, você vai ter que cuidar dessa cabeça. E você levou o seu joelho e você levou a sua lombar também. Então, se não cuidar disso no cotidiano, não vai acontecer nada no retiro espiritual. O retiro espiritual é muito bonito. Todos os retiros espirituais, todas as vivências de ayahuasca, o lugar que a gente vai para fazer a peregrinação, tudo é lindo. Só que isso é ocasional. E eu estou falando aqui de alguma coisa que a gente faça todos os dias. Algo que todos os dias remeta a gente ao nosso centro, como o nosso centro é, e possa possibilitar que esses aprendizados sejam feitos de uma maneira mais rápida, sem tanto sofrimento. E não a gente ficar naquele lugar de quem nunca teve vontade que os dias fossem só noite, para dormir o tempo inteiro. Porque você acorda e você não quer levantar.
e já é dia. E aquela letargia toma conta. E se o corpo pudesse falar: saia da cama agora? E esse corpo tivesse uma voz ativa que ajudasse esse corpo emocional a também sair da cama. Então, o que eu estou colocando aqui, além da somatização, é para que a gente olhe esse corpo primeiro com um pouco mais de carinho. A gente tem olhado para ele sem amor próprio. Quando a gente olha para ele, a nossa sociedade pede para a gente olhar comparando. Então, a gente tem modelos de corpos que são absolutamente irreais. Outro dia eu vi que, com essa história da Barbie toda, falando que se a Barbie fosse uma mulher, ela não tinha condição de ter órgãos nas medidas que fizeram. O ponto é, os corpos, os ideais dos corpos não existem. A gente precisa olhar para a gente com um pouco mais de amor e não com vaidade. E não num lugar onde esse corpo não serve. Não, esse corpo é exatamente o que você, o que eu, o que a gente merecia. Para os nossos aprendizados, para a gente ultrapassar os nossos limites, para a gente se superar. Tá tudo aqui. Agora a pergunta é como a gente faz uso dele melhor. Porque a gente não tem feito bom uso dele. E automaticamente, como a gente não tem uma boa conexão com ele, a gente não se importa muito com o que a gente come, porque afinal de contas ele que se vire. Ele que se vire para depois fazer o cocô de tudo isso que a gente come. E aí, óbvio, tem um monte de gente que não faz cocô, porque não existe como essa máquina perfeita conseguir colocar para fora a quantidade de coisa que já era para estar saindo por baixo e está entrando por cima. Ou seja, porque muitas vezes está se comendo algo que não é exatamente comida. E esse corpo está se alimentando, se nutrindo disso. E como que é que a gente vai conseguir passar por uma depressão, por um luto, por uma tristeza, por algo que demande a nossa energia, quando tudo que a gente faz com esse corpo favorece a letargia? Faz sentido isso? Então eu quero ter disposição. Só que como que eu vou ter disposição se o meu corpo está praticamente morto com tudo que eu estou comendo? E sem olhar para ele e ainda ele tomado por essas emoções. A gente pode dizer, Patrícia, que emoções são essas? Então, vamos para. A Ayurveda fala isso, a medicina chinesa fala isso também. Os nossos órgãos armazenam emoções. Eles estão ali e eles adoecem muitas vezes, não pelo que simplesmente a gente come, mas também por como a gente se sente. Se a gente não olhar para isso, é mais uma forma da gente, em vez de ter um tesouro, agir com o corpo como se ele fosse uma maldição. Então, quando eu coloco para vocês aqui, sentem no chão para fazer as meditações, porque é muito curioso como a gente foi criando espaços entre a comida e a gente. Boa noite, Ana Paula. Como a gente foi criando espaços entre o chão e a gente. Você já parou para pensar quanta gente não põe mais o pé na terra, ou a mão na terra, ou até pensa que a terra é suja? Quanta gente, isso o pé que seria mais fácil. Agora faz ideia sentar na terra. Quantos de nós precisam fazer projetos para sentar na terra? Porque comumente isso não está disponível. E se a gente pensar na nossa coluna como uma torre, que de alguma maneira está recebendo por aqui, está descarregando por baixo, e se a gente tiver com esses isquios no chão, e se esse rabo nosso, esse coques nosso não tiver para dentro, cheio de medo, fechando todos os portais que poderiam se abrir para que essa grande serpente da Kundalini, como eles dizem, que está sentada ali, possa levantar e ampliar a nossa consciência. Se a gente puder favorecer isso, será que a vida não vai ser melhor? Então, quando a gente faz um estudo espiritual, ou um estudo emocional, um estudo do psicológico, mental, a gente poderia dizer. Muitas vezes a gente, aterramento, exato, Leila, a gente esquece, a gente não fala do físico. É como se o físico não participasse de nada. Inclusive, o físico é um fardo, porque ele precisa comer, ele precisa ir no banheiro, eu preciso dar banho nele, e as coisas não são assim. O físico é um grande portal, só que ele precisa ser cuidado como um portal. E não simplesmente levado na vida inteira como se ele não tivesse nenhum valor. E eu vejo que muitas pessoas, em buscas genuínas espirituais e inclusive psicológicas, psicológicas no sentido de uma cura emocional, absolutamente distratam o corpo físico. Então, do mesmo jeito que a gente está fazendo todo esse trabalho com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso espírito, eu gostaria de chamar hoje aqui para a gente fazer com o nosso corpo. Um dos passos, e eu gostaria que ele fosse o primeiro, um dos primeiros, é amar esse corpo.
do jeitinho que ele é. Não é amar amanhã, quando ele for mais forte, mais, e mais velho também, porque amanhã ele vai ser sempre mais velho, viu, gente? Só vale lembrar, amanhã vai ser sempre mais velho. Então, é amar hoje, é amar hoje do jeitinho que ele é. Do jeitinho que ele é. E quando você ama alguém, você dá para essa pessoa o que você tem dado para esse corpo? Incluindo travesseiro, roupa, essas roupas que não deixam soltar pum, esse sapato que sobe um dedo em cima do outro. Ou seja, você dá para uma pessoa que você ama uma coisa dessa? Você faz isso? Quando você tem uma pessoa que você ama, você não cuida para que essa pessoa não esteja no meio de um monte de coisa tóxica, por exemplo. Então você não vai lá e compra qualquer sabonete e passa em cima da pele de quem você ama, porque você sabe que aquilo é tóxico, você não passa qualquer coisa naquela pele. Você não usa qualquer coisa no cabelo, você não usa qualquer coisa na unha, você não usa, você ama, você ama. Então, se a gente puder olhar para o corpo da gente como uma pessoa que a gente não conhece muito bem, mas a gente pode se apaixonar por ela. Se apaixonar num lugar de amor muito bonito, de gratidão muito bonito. Porque afinal de contas, tudo que a gente tem aprendido nessa terra veio através da nossa encarnação. E essa encarnação significa que a gente tem esse corpo. Esse corpo negligenciado, mal falado, odiado, ignorado. E a mídia também fez, especialmente para mulheres, a mídia também fez isso com a gente. Porque a mídia criou de novo esses padrões de beleza que não existem, que são computadorizados, e daí a gente olha e fala, não, mas eu sou muito alto, sou muito baixo, não, meu quadril, e aí tudo isso começa a ser uma coisa que esse corpo não é bom. E esse corpo é lindo. E esse corpo é funcional. E esse corpo está fazendo você aprender. E esse corpo, inclusive, está fazendo com que, ou pode fazer com que você atravesse os teus abismos emocionais e psicológicos mais rapidamente. Ou com menos drama. Ele pode treinar você para que você lide com o desconforto de uma maneira muito auspiciosa, sem que isso provoque desespero em você. Sem que isso te leve a pânico. Esse corpo, ele pode, através dos chakras que estão grudados e que fazem essa ligação com a gente, porque, ou seja, você fala, ah, não, o chakra ele está no espiritual. Está no espiritual. Você pega uma pessoa com um chakra bagunçado, a coluna pertinente, a parte da coluna pertinente àquela parte do chakra, também você encontra ali aquela bagunça total. Você para nos órgãos que estão perto, a mesma coisa. Então não tem como a gente separar. Precisa olhar para o corpo. E precisa deixar que esse corpo seja uma ferramenta no teu caminho, no meu caminho, no nosso caminho espiritual. E não um atraso e um atrapalho. Então, um dos primeiros passos é aprender a amar esse corpo. E aprender a escutar o que esse corpo está falando. Esse corpo, algumas vezes, fala: você precisa levantar da cama agora. E você diz: não, mas o despertador só toca às 7. Mas o corpo está pedindo para você levantar às 5. Levanta e vê o que ele tem para te dizer. Porque de repente ele quer colocar tua coluna ereta para receber alguma coisa que o teu mental não conseguiu captar, mas que ele consegue. E aí você faz a experiência e você sente e você escuta o que ele tem para te dizer. E aí de repente você vai ver que você tem certos aspectos do teu corpo que não funcionam muito bem. Pode ser no teu útero, por exemplo, para as mulheres que estão aqui. Pode ser nos teus joelhos. Pode ser alguma articulação específica, um órgão, uma víscera, como eu falei. O que esse órgão, essa víscera, essa articulação querem falar para você? Por que dói em você desse jeito e numa outra pessoa que teve uma história de vida muito parecida com a tua, dói de outro jeito? Então, se a gente puder escutar o corpo e perguntar, por mais maluco que possa parecer, no nosso coração, minha bexiga, o que você tem para me dizer, meu útero, o que você tem para dizer, minha mama, o que você tem para me dizer. Especialmente mulheres, a gente tem uma tendência muito grande, não à toa, pelos abusos do feminino, a somatizar no aparelho reprodutor. Já pararam para ver os números de endometriose, câncer de mama? Tudo isso é o corpo tentando falar de algo que está acontecendo para a gente e que poderia ser curado, não só somatizado no corpo físico.
Mas se a gente conseguisse escutar isso um pouco antes, se a gente conseguisse equalizar o emocional através do corpo físico. Então, a despeito da gente ter a disposição, coloque esse corpo físico para fazer o que ele faz de melhor, que é o movimento. Coloque esse corpo físico para fazer o que há de melhor para ele, que é sentar com a coluna ereta. Coloque esse corpo físico para se movimentar de alguma maneira onde ele favoreça o emocional e o psicológico. Porque o que a gente tem visto de novo, de maneira geral, é as emoções me tomam e o corpo vai atrás. E aí, com o corpo entrando em decadência, eu como diferente. Eu altero minha alimentação, essa alimentação termina sobrecarregando os meus órgãos sobrecarregados, ligados cada um deles a uma emoção, terminam bagunçando mais ainda a coisa de dentro para fora e não só de fora para dentro do que aconteceu comigo na minha vida e que eu estou colocando para dentro, mas também a bagunça vem de dentro para fora e daqui a pouco a gente não sabe mais como consertar a vida. A vida parece que quebrou, vira um problema, gente sabe? Eu não sei mais o que fazer com o meu corpo, eu não sei mais o que fazer com as minhas emoções, e aí a gente se rende para remédio. E num momento de vulnerabilidade, como o luto, num momento de vulnerabilidade, como a gente vendo, como a gente falou ontem, um portal de uma mudança abrindo e o medo de repente provocando ansiedade na gente, se o corpo não estiver firme para amparar, para aterrar, como foi dito aqui, para aterrar isso tudo, o que acontece é que esse corpo acaba acelerando esses processos todos. Esses processos de ansiedade, de medo e tanto mais. Se o teu quadril é fechado, pergunta o que está nesse quadril. Que tipo de medo tem nesse quadril? Se o teu peito está fechado, pergunta se você ainda não perdoou. Se os teus ombros doem, pergunta que tipo de responsabilidade você assumiu na tua vida. E de repente, até responsabilidades que não são tuas. Se os teus joelhos doem, se você não se curva para frente, se você não consegue se torcer, o que é que tudo isso está dizendo para você? E como é que a gente, numa postura neutra, de novo, consegue fazer com que tudo isso funcione melhor? Eu posso dizer para vocês que, por menos que eu entenda o que eu tenho vivido há muito tempo na yoga, eu só agradeço todos os dias. Todos os dias. Porque eu vejo todas as tendências de fechar o corpo, de letargia, de não levantar, de querer, e o corpo me levanta. E eu aprendi a ter um respeito enorme por ele, dentro de todo o desrespeito e falta de amor que ainda existe meu por ele, que eu preciso aprender ao longo da minha encarnação. Eu só noto que é um espaço sagrado, não é um lugar que está aqui para nós, tipo, ai, esse corpo de novo agora querendo não sei o quê. Não é isso. É um templo. É um lugar que a gente precisa tratar com amor. E é uma pessoa que a gente precisa também trazer nesse lugar de amor incondicional. O que que você faria com alguém que você ama e como seria esse alguém se ele fosse teu corpo? Em contrapartida, às vezes eu vejo que a gente trata esse corpo também com atenção, mas com uma atenção como se ele fosse uma criança mimada. Quero dormir mais. Dorme 18 horas. Ah, agora eu quero comer doce. Agora eu quero comer chocolate. Agora eu quero comer até sair pela minha orelha. Agora eu não quero fazer nada. Agora eu vou ficar encostada. Agora eu vou ficar numa perna só. Agora eu vou ficar. E o corpo, ele vira uma criança. Sabe essas crianças que crescem em educação? Quando visita a tua casa, você fala: Meu Deus, quem é o pai dessa criança e a mãe? Vira esse tipo de ser. Porque a gente não educou. Tem um mestre que dizia que o corpo é a primeira criança para a gente, cuidou mais do carro, exatamente. É a primeira criança para a gente educar. Eu deixo isso aqui para a gente hoje, ou seja, o que que você precisa para educar o teu corpo? E para ser favorecida por esse corpo numa jornada terrena que ele não é um fardo, ele é um portal para tua libertação, para minha libertação. Através dele a gente tem aprendido, através dele a gente doutrina o ego, através dele a gente acessa outros mundos por intuição, porque ele favorece a gente vendo tudo isso. De novo, a gente pelo cheiro. Às vezes a gente chega perto de alguém, a linguagem que acontece, como a gente se fecha ou flui ou não perto de alguém.
Se você está com alguém e você precisa sentir que você tem que ficar se defendendo e teu corpo mostra isso, cuidado que a tua intuição pode estar falando, teu corpo pode estar falando para você ou ter cuidado com aquela pessoa, ou conseguir se libertar do medo de uma nova relação, porque às vezes não tem nada a ver com a pessoa, mas tem a ver com o medo que você tem que você não consegue sair daquilo. E aí qualquer pessoa que se aproxima, você já quer você quer voltar e se isolar. E o isolamento, o retiro de novo, o retiro é importante, mas a vida funciona justamente nessa relação, na relação entre humanos, na relação que o humano tem consigo, na relação com o sistema, e aqui envolvo todos os outros reinos. A vida funciona nessa relação, porque a vida é sistêmica. E se ela é sistêmica, o corpo físico não pode ser excluído das nossas curas, das nossas reflexões, do nosso caminho espiritual, da nossa cura emocional. Ele não pode ser excluído das nossas meditações. Eles dizem no Tibete, a Jitsuma que ficou 12 anos na caverna, os 12 anos ela passa sem deitar. E tem toda uma teoria disso, ou seja, que deitando é como se a energia estivesse subindo, subindo, subindo a coluna, daí a gente vai e derruba a energia de novo. Por isso que se está numa meditação, precisa alongar a coluna, alonga para frente, mas não deita no chão. Mantenha. O que você se propôs a fazer? Ficar 50 minutos quando é uma coisa mais longa? Tá bom, precisou espreguiçar, não vai lá e deita para trás, entrega a alma ao Criador. Não, continua atento. Continua atento, indo para frente, para o lado, voltando, volta, alinha. Existe muito mistério no corpo físico que a gente tem ignorado. E se a gente, de novo, prestar atenção, o corpo físico pode salvar a gente. Porque a gente está absolutamente triste, mas o corpo físico se alinha de novo. A gente sofreu algum golpe da vida. Por mais que o coração tente fechar, aquele corpo físico, ele sabe aonde é a posição neutra dele. E ele vai voltar para isso. Ele vai fazer todo o esforço para voltar. E de repente vai ficar difícil uma coisa ou outra e ele vai, só que ele vai lutar, ele não vai se entregar. Porque algo já foi colocado para ele, uma confiança de que ele pode ficar nesse lugar neutro e nos chamar de volta para esse lugar neutro. Essa referência precisa ser criada. Essa referência se cria todos os dias, sentando para meditar, sentando para comer, sentando para contemplar, em pé. Reparem a partir de hoje, dessa conversa, dessa reflexão, como que vocês têm tratado o corpo de vocês no movimento. Nem falando a respeito de comida, nada, no movimento. Você escora, você para em uma perna só. Quando você está em pé, você joga a tua barriga para frente, e aí tua lombar tem que se virar lá atrás para aguentar essa compressão. Você fica falando no telefone daquele jeito como se cervical fosse de matéria de poeira de estrela, né, tudo cósmico, assim, a cura vem cósmica, ou seja, não acontece nada na cervical. Ou seja, pequenas coisas que vão falando para nós, que vão revelando para nós se esse corpo está bem tratado ou não. E automaticamente, quando a gente recebe o golpe da vida, se ele sabe voltar para um lugar neutro. Se ele souber voltar para esse lugar neutro, isso de novo não tem nada a ver com padrão de beleza, isso não tem nada a ver com padrão estético, isso não tem, é o teu neutro, a tua história de vida. Ele vai te conduzir para lá e vai ser um pouco mais fácil você ter firmeza no teu pensamento. Se você fica triste também, geralmente o coronário da gente cai. O coronário da gente tem que estar para cima, recebendo. Salvo exceções onde existe uma intenção de uma invertida sobre a cabeça, por exemplo, uma postura de yoga, desavisadamente, a gente está com o coronário para cima. Se existe a intenção, você faz o que você quiser. Agora, sem intenção, coronário para cima. E a tendência, de novo, o peito é aberto para frente. E aí, o que a gente vai fazendo na vida? A gente vai colocando coronário para qualquer lugar, a gente recebe de qualquer lugar, o coração fecha e fica olhando só para baixo. A gente fica caminhando como se tivesse um mundo nas nossas costas. E foi a gente que colocou esse mundo lá. O mundo queria que a gente subisse. Porque é isso que uma mãe quer. E do mesmo jeito que a gente vem de um útero, no caminho espiritual, a gente vem dessa mãe terra, aonde aqui todos os aprendizados são dados. E essa mãe está falando pra gente: vai pro céu, vai pro teu pai, encontra o teu pai. A gente encontra o pai depois que nasce. A gente encontra o pai celestial depois dessa passagem pela terra. Só que para isso tem que subir. É só o corpo que volta ao pó. É só o corpo que volta para essa mãe. O espírito precisa subir.
E para ele subir precisa de esforço. Esforço todos os dias. Se até aqui o teu corpo foi um fardo, foi algo que você não gostou, que você odiou, que você repensa a tua relação, porque o teu corpo é divino, do jeitinho que ele é. Com todos os defeitos que a gente pensa que ele é absolutamente divino. Ele é funcional, ele guarda o teu espírito nessa terra. E ele está ajudando você a aprender, a crescer. E algo que para mim é infinitamente maior. Teu corpo está possibilitando que você possa servir nesse mundo. Através das tuas mãos, através dos teus pensamentos, ou seja, arquitetando coisas para que essas mãos executem. Teu corpo dá exemplo através do comportamento. Teu corpo não é algo para ser jogado fora. A gente viu no começo dessa reflexão esse poder do Gayatri, né, que tantas pessoas falaram tantas coisas diferentes. Vamos pensar que tudo isso está saindo de um mesmo lugar, que é a Índia, que é um lugar muito poderoso e que deu muitas coisas para a nossa humanidade. Ela também criou um sistema que chama Hatha Yoga, que é uma atenção direta com o corpo físico. Será que ela errou dando tanta atenção para o corpo físico? Ou será que ela queria mostrar que existia mais nesse corpo físico e que a gente tinha que aprender a amar esse corpo físico sem o apego, sem o capricho da vaidade? Simplesmente olhar para esse corpo físico na funcionalidade dele, entender a divindade que está ali presente para que essa alma possa viver e servir e aprender e crescer. Eu não acredito que tudo isso tenha acontecido ao acaso. Quando a gente pensa na China a gente não tem a yoga, mas tem o tai chi. Será que eles dedicaram tudo isso para o tai chi também, simplesmente porque, bom, é só para os monges terem o que fazer quando eles ficam, né, eles ficam lá sem ter o que fazer, né, daí faz tai chi. Eu não acredito que seja isso. Eu acredito que tem algo muito mais profundo nisso tudo. Quando a gente pega a yoga tibetana também, será que foi terapia ocupacional? Parece que tem algo maior. E eu gostaria de convidar a gente para ir para esse algo maior. Então, amando esse corpo. Pensa como você tem tratado esse corpo. E observa como você tem tratado esse corpo. E escuta o que esse corpo tem para te dizer. E o que esse corpo tem para te dizer não é simplesmente um corpo inteiro. Mas é outra vez o que teu cóccix tem para te dizer. O que teu joelho tem para te dizer. O que as tuas mãos têm para te dizer. O que os teus pés querem te dizer. Às vezes os pés da gente doem como uma forma deles falarem para nós que não é esse o nosso caminho. Como se eles estivessem quase se recusando, não é por aqui, para. Às vezes os nossos ombros, às vezes os nossos antepassados falam pelas partes dos nossos corpos. E tudo que a gente tem feito é ignorar. Nosso corpo é sagrado. E eu gostaria que a gente restabelecesse uma conexão saudável com ele. Para quem não tem, é bem capaz que você já tenha percorrido esse caminho, que você já ame, já tenha esse carinho pelo teu corpo. E se você já tem, cultiva mais ainda. E se você ainda não tem, não é tarde. Não é tarde para você começar a amar esse corpo, cuidar desse corpo, escutar esse corpo, receber cura através desse corpo, ser orientado por esse corpo. Para esse corpo chegar nesse lugar, ele precisa deixar de ser mimado. Então você vai passar por um trabalho, assim como eu passo pelo trabalho, assim como cada ser passa pelo trabalho. Quando esse corpo ele está num lugar mais centrado, ele consegue ensinar para nós. O esforço que a gente precisa fazer é fazer esse corpo, essa consciência corporal crescer para que ela não seja essa criança mimada. Se a gente passar dessa fase com o corpo, então ele começa a dizer para nós. Ele começa a ensinar, ele começa a falar, ele começa a libertar a gente. Porque é para isso que ele existe, para libertar o nosso espírito, não para aprisionar. Aprisionado a gente está sendo condenado ao samsara, sem conseguir um corpo físico. Aí a gente está aprisionado, porque a libertação é nessa terra.
Então, se algo, esse corpo está aqui para libertar a gente. E ele é capaz de libertar a gente das nossas emoções também. Ou não é comum também quando a gente fica muito carregado, muita gente começa a se espreguiçar, sem saber de nada, a gente: "Ah, eu preciso me espreguiçar, preciso fazer uma", é como se estivesse tirando do corpo físico. Peço aqui também para que vocês pensem a respeito de banhos, banhos com plantas, banhos com sal, banhos na natureza, banhos que façam correr, desintoxicar esse corpo, desintoxicar do ponto de vista astral. Cuidem do corpo e escutem o corpo de vocês. Existem memórias dos teus antepassados no teu corpo. É sangue, é DNA. Tem histórias silenciosas sendo contadas, que a gente pode escutar, a gente pode ouvir. E curando na gente, a gente também cura para trás e cura para frente. Como é que a gente cura para trás? Para os nossos antepassados não terem que encarnar com o mesmo aprendizado, porque aquilo cessou na gente e foi irradiado para eles. Porque a libertação, eles dizem que só acontece aqui, a iluminação última só aqui na Terra. Depois de um certo ponto de iluminação, a Índia fala que existem outros mundos que se pode ainda alcançar. Mas a libertação é aqui, o aprendizado é aqui, é através desse corpo físico. Então, através desse momento, se a gente consegue irradiar e de algum lugar isso é recebido, em algum lugar isso é recebido, isso facilita. No Mahabharata a gente tem uma passagem que chama Rajasuya, que o Yudhishthira, que é o filho mais velho dos Pandavas, o irmão mais velho dos Pandavas, perdão, ele faz para beneficiar o pai, que já era desencarnado há décadas. E isso manda para nós a mensagem que não é porque o espírito já foi, que então a gente não tem mais o que fazer por ele. Lembra, depois de décadas, porque outra vez, se ele encarnou, se ele já está em outro mundo, se ele vai receber, porque aquilo está sendo direcionado para aquele CPF cósmico, que não importa a roupa que está usando, vai ser direcionado para lá. Então, o que a gente está fazendo com o nosso corpo tem um poder imenso, imenso, para cima e para baixo. Ou a gente nunca viu pessoas se desgraçarem por causa de vício. E não é através do corpo físico? E outras pessoas que conseguem se educar através do que? Não de vício, mas de austeridade. Falando, isso não. Eu vou para o jejum hoje, ou eu vou ficar em meditação, eu vou sentar em silêncio. A partir de hoje eu caminho. A partir de hoje eu faço alguma danço. E as pessoas se curam. Então, para cima e para baixo tem poder. Agora vai depender do motorista. Eu espero que a gente possa conduzir para cima. Graças, gente, pelo espaço para essa reflexão. Pedir para a gente sentar com a nossa coluna ereta. Os nossos olhos fechados. E mais atentos à nossa postura física. Respirando profundo, alinhando a nossa coluna, como é possível na nossa coluna, na realidade da nossa coluna. Você está sentada, sentado em uma cadeira. Procurar não usar o encosto daquela cadeira. Se você está sentado no chão ou mesmo na cadeira com as pernas dobradas, observa a altura com o teu terceiro olho, com a tua visão interior. Afinal de contas, o corpo é teu, você não precisa olhar para ele para saber como ele está. O corpo é teu. Você não precisa abrir o olho para saber como está o teu joelho. Basta que você sinta, se conecta com o teu corpo de novo. Observa a altura desses joelhos. Se você está sentado com as pernas cruzadas, no chão ou mesmo numa cadeira, numa poltrona. Observa se a altura dos joelhos é igual do lado direito e do lado esquerdo.
Faz a mesma observação para os teus ombros. Se a distância entre o ombro e a orelha é igual no lado direito e no lado esquerdo. Para verificar a saúde da tua cervical, sente o teu nariz em cima do teu umbigo, na mesma linha, e em cima do teu genital. Sente se você precisa de esforço para manter essa postura. Veja, com esse mesmo olhar interno, se a linha do teu queixo está paralela ao chão, ou se o teu queixo se levanta, comprimindo a tua cervical. Comprimindo a cervical justamente no chakra que trata da comunicação e que tantas vezes silencia. As sobrancelhas, elas têm um espaço natural entre a direita e a esquerda, ou a testa tem uma musculatura tensa que aproxima as sobrancelhas, dificultando a abertura da terceira visão. Verifica que a musculatura abdominal está acionada para que não apenas a tua paravertebral sustente a tua coluna. Respirando profundamente, com o teu polegar direito, tampa a tua narina direita e solta todo o ar pela narina esquerda. Inspira por essa narina esquerda e agora com esse mesmo polegar, solta pela narina direita, tampando a esquerda. Inspira pela direita, com a narina esquerda fechada. Abaixa tua mão e solta pelas duas narinas. Realiza que existe diferença entre um lado e outro lado. Realiza que o corpo é cruzado com os hemisférios. O hemisfério direito cerebral toma conta do lado esquerdo do teu corpo. O hemisfério direito é toda a intuição, é o teu lado feminino. Cerebral, que cruza no corpo físico do lado esquerdo. E o esquerdo é o racional, hemisfério esquerdo. Protagonizando o teu lado direito do corpo, esse masculino. E respirando profundo, que a informação permita reflexão e melhor leitura do teu corpo, para que você possa entender travas, para que você possa entender facilidades ou dificuldades desse mesmo corpo. Respirando profundo, levando prana para os teus órgãos. E no teu fígado, circulando esse prana, liberando toda a raiva, que você possa ter aí guardado.
e levando prana para os teus rins, você libera toda forma de medo que você pode ter armazenado, visitando os teus pulmões. Você libera mágoas, ressentimentos. Esse prana vai limpando, lavando, soprando, abrindo, e vai percorrendo o aparelho reprodutor, liberando qualquer tipo de culpa, especialmente no corpo das mulheres, liberando impressões, especialmente dessa vida ou qualquer vida, de abortos. E se esse foi teu caso, se foi voluntário, foi o melhor que você podia fazer. E se foi involuntário, foi o melhor que pôde acontecer. A vida tem sempre razão. E a energia feminina, em homens, em mulheres, em seres entre opostos binários, ajuda a canalizar o prana, especialmente para liberação de emoções ligadas ao aborto, ao estupro, à violência, à violação, que marcaram a história do feminino nessa terra durante tantos séculos. Esse prana vai agora indo também para as articulações. Conforme ele vai andando nas articulações, ele vai lubrificando as articulações, permitindo que você se mova na vida. As tuas articulações articulam o teu corpo, possibilitando o teu movimento na vida. E o prana, através da tua respiração, vai liberando esse corpo, os órgãos, os que não falamos também, as articulações, vai oxigenando as células e, consequentemente, vai trazendo lucidez, calma, serenidade. Vai permitindo que espaços sutis do corpo físico sejam revelados para a tua consciência. E depois dessa circulação de prana no teu corpo, foca no ponto entre as tuas sobrancelhas. Foca de tal forma que você possa, com as pálpebras fechadas, olhar para esse ponto, ativando esse ponto. Você pode sentir uma leve pressão, até um pulso nesse ponto. Com o corpo físico mais liberado, aciona o topo da tua cabeça para que esse coronário possa receber como uma antena as orientações
de mentores, mestres, anjos, dos seres que caminham com você. Leva essa atenção, esse prana, ao coração, aos pulmões, ao chakra cardíaco e se permite lembrar que amor, e só o amor, deve ser a motivação dos nossos caminhos, dos nossos passos, dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. E sentindo e respirando e liberando, o campo vai se sutilizando, permitindo que cheguem até ele yogis de todos os tempos, samurais, guerreiros chineses, mestres, guerreiros de povos originários, que cultuaram o corpo físico como um templo. Todos esses guerreiros, esses yogis, esses samurais, eles chegam no campo, ensinando de forma sutil o trabalho com o corpo físico, como um aliado na jornada. E o campo se preenche pela presença desses seres. Com eles também vêm os curandeiros, vêm também parteiras, e as parteiras solicitam especialmente os ventres dos abortos para que possam limpar esses ventres. E se através de você, alguma mulher que você conheça, que você possa irradiar para que essas parteiras cheguem até esse corpo e esse ventre, no mistério da fé e da vibração. E todos esses seres aqui, e esse campo formado, e o instrumento trabalhado, o veículo trabalhado, aqui são invocados especialmente nesse momento os que desencarnaram e através do corpo guardaram, imprimiram a alma com situações terrenas. E esses mesmos seres trabalham com esses seres desencarnados para que liberem essas impressões e possam caminhar mais leve. As impressões que a perna ainda dói, as impressões do câncer, ou talvez o espírito pense que não enxerga porque morreu cego nesse mundo. Esses seres que aqui trabalham nesse campo favorecem os desencarnados em travessia ou já tendo percorrido a travessia, ou almas perdidas por esse mundo, ainda em dores terrenas, já não com um corpo físico. Favorecem para que esses seres realizem, que não dispõem mais do corpo físico e que imprimiram o corpo físico na alma, liberando assim, portanto, essas impressões, para que o espírito realize que deve seguir e que o passado já ficou para trás. Esse mesmo campo aqui invoca os familiares de todos esses desencarnados, incluindo desencarnados que fizeram passagem por câncer, por acidente,
que eles realizem que aquele corpo físico já se foi, e que é preciso desapegar do efeito do corpo físico na alma, para que aquela alma não imprima em um novo corpo físico passagens passadas. E esses seres trabalham o corpo dos encarnados ligados a esses seres já idos, para que a tristeza não somatize, para que a dor não seja somatizada, e muito além de qualquer somatização, esses guerreiros, esses xamãs, esses médicos, curandeiros, parteiras, yogis, trabalham através dos corpos sutis uma irradiação para limpeza e desintoxicação do corpo físico, para que esse corpo físico consiga se impor à vontade da alma encarnada, manifestando sua presença como uma entidade viva que necessita atenção e que pode promover curas. E dessa forma, com a nossa consciência ampliada em espaços maiores, com os grupos espirituais trabalhando nesse campo, com encarnados e desencarnados invocados aqui, nós oferecemos nossas orações para benefício de quantos seres puderem ser alcançados. Om. 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Que a presença do mestre seja sentida, que a presença do bem seja sentida, que a presença do amor seja sentida, que a presença da espiritualidade seja sentida, que a presença da cura seja sentida, que a presença do contentamento seja sentida, que a presença do perdão seja sentida, que a presença da superação seja sentida, que a presença da desintoxicação seja sentida, que a presença da libertação seja sentida e daqui irradiada para todos os seres. Curando, 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 curando as feridas. Curando, 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 curando com amor. Curada, estou sendo curada por esta medicina. A medicina é o amor. Inspira amor. Expira amor. Inspira gratidão pelo amor e expira gratidão pelo amor. Inspira abrindo os olhos, namastê. Agradeço pela nossa jornada, que vocês se sintam tocadas, que vocês se sintam movidas e que vocês sintam um pouquinho mais de amor por esse corpo físico e que a gente possa continuar para mais reflexões amanhã. Observem como vocês se tratam no dia a dia, para dormir, para acordar, para se lavar, para comer, para tudo. É um templo. Como vocês entrariam num templo e como vocês cuidariam desse templo? Que a gente possa honrar. Graças, gente. Um grande beijo. Até amanhã.